De Volta ao Passado, de Célia Xavier Camargo, parte 4, capítulo 21, Sob a Luz do Luar. Após despedir-me de Gustavo, saí do hospital. Estava feliz. Lembrei-me de seu estado quando chegou, de suas dificuldades de adaptação, de sua impertinência e até das propostas que me fizera. Hoje eu o via totalmente diferente, sem aquele ar perdido do dependente de drogas, sem aquele brilho alucinado no olhar, sem os delírios provocados pela desintoxicação. Era outra pessoa. Intimamente agradeci a Jesus pela transformação que se operara em meu amigo. O céu sem nuvens deixava ver o manto estrelado que se estendia grandioso e belo. Sob o luar prateado, caminhava pelo jardim, quando percebi alguém vindo em sentido contrário. Era Hassan. Mal contive um gesto de desagrado. Olá, disse-me ele, está de retorno a casa? Sim, vim trazer meu acompanhante e você. Moro aqui no hospital. Hã? Não tínhamos muito o que falar um ao outro, e a conversa parou por aí. Como o silêncio se fizesse constrangedor, perguntei. Está frequentando esse grupo de estudo do Evangelho? Segundo sei, é destinado preferencialmente aos recém-chegados e convalescentes. Ele sorriu. Também me considero um principiante nas coisas espirituais, mas a verdade é que gosto de participar dessa atividade e de acompanhar a reação dos nossos internos. Os convalescentes têm reações completamente diferentes uns dos outros. Acho importante saber para melhor ajudar durante meu contato com eles no decorrer do dia. Ah, interessante. É verdade. Uns se desesperam ao tomar conhecimento da realidade. Outros ficam eufóricos diante da imortalidade da alma e da continuidade da vida. Outros ainda não conseguem sair de dentro de si mesmos e não entendem nada. É um problema de despertamento íntimo. Estava admirado do seu interesse em aprender. Mais do que isso, demonstrava dedicação incomum pelos pacientes. Normalmente, os atendentes da limpeza só se preocupavam com a limpeza. Ele não, era diferente dos outros. Olhei-o com atenção. Era um homem de aparência humilde, de condição espiritual modesta. Tinha boa vontade e disposição, mas certamente ainda não tivera muito tempo para aprender na espiritualidade. Ele terminara de falar e esperava que eu dissesse algo. Perguntei. Você me disse outro dia que veio de um posto de serviço em regiões mais densas. É verdade. Vim de Lírio da Paz. Bonito nome, muito sugestivo. Sim, mas a realidade lá não é tão bela assim. Sem sombra de dúvida, aqui estamos num paraíso. Lá em Lírio da Paz nunca tive a oportunidade de apreciar um céu limpo e estrelado como aqui. O sol raramente aparece por causa do nevoeiro constante. A natureza é árida e sem atrativos. Não se contemplam árvores e flores como aqui. Conhece a história da instituição, porque lhe deram o nome de Lírio da Paz? O posto de serviço foi fundado no início do século passado por Olegário, valente e generoso servidor do bem. Em virtude de ter entes queridos que estagiavam naquela região, mergulhados nas sombras, obteve do mestre a permissão de ali trabalhar, dessa forma auxiliando seus entes queridos e demais espíritos que ali permaneciam. Deu-lhe o nome de Lírio da Paz, porque a instituição deveria ser como um lírio, flor que viceja no pântano, embelezando e perfumando o ambiente sem se contaminar. Enquanto se falava, descrevendo as características do local de onde viera, eu pensava. A tonalidade da sua voz despertava em mim estranhas sensações, um misto de atração e de repulsa simultâneas. Percebendo que eu olhava calado, Hassan considerou. Creio que estou a incomodá-lo, falando-lhe de coisas que não lhe interessam. De maneira alguma, respondi, continue. Estou achando bem interessante. Ficou bastante tempo por lá. Mais animado, ele prosseguiu. Não muito. Durante vários anos, revoltado e odiento, unido a uma falange de espíritos vingativos, prejudiquei antigo desafeto encarnado. Depois, consciente do que estava agindo errado e de que nada lucraria com esse comportamento, ao contrário, só me prejudicaria ainda mais, resolvi mudar de vida. Assim fui recolhido em situação de grande penúria espiritual por equipe socorrista de Lírio da Paz. Com o passar do tempo, comecei a colaborar na instituição que me acolhera.
Trabalhando a serviço do próximo, lá permaneci por vários anos, até que, por bons serviços prestados, o administrador do posto de serviço resolveu transferir-me para Céu Azul. Então foi uma promoção? Indaguei surpreso. Sim, respondeu-me insatisfeito. Mas isso nada significa, porque reconheço que nada sou e que é incipiente minha elevação espiritual. Se você recebeu esse prêmio é porque tem méritos, parabéns. Conversando com a Sam sobre a luz do luar, ouvindo-o contar suas experiências, tranquilizei-me. Ele já não me incomodava tanto. Comecei a achá-lo mais simpático. E o seu desafeto que foi feito dele? Continua encarnado? Indaguei. Não, também já fez a grande viagem. Encontra-se desencarnado há muitos anos. E você teve a oportunidade de reencontrá-lo? Encontrei-o algumas vezes, mas não sabe quem sou e quais os laços que nos ligam ao passado, respondeu de forma evasiva. Entendo. Teme que ele não perdoe os prejuízos que você lhe causou, em parte, porque verdadeiramente ambos temos que nos perdoar mutuamente. Meus orientadores me disseram que devo esperar a ocasião propícia. Sem dúvida, a própria vida se encarregará de aproximá-los um do outro. Bem é tarde e amanhã temos que trabalhar. Tem razão, César. Foi um prazer revê-lo. Agradeço a Deus a oportunidade de encontrá-lo novamente. Até outro dia, que Jesus o abençoe. O prazer é recíproco, Hassan. Venha nos visitar no abrigo dos descamisados. Poderemos conversar com mais calma. Apertamos as mãos em despedida. Não sei porquê, fiquei achando que aquele aperto de mão tinha um significado muito especial, pelo menos para mim. Notei que Hassan tinha os olhos úmidos. Estava emocionado. Afastamo-nos, cada um tomando seu rumo. Sentia-me aliviado intimamente. No fundo, aquele mal-estar que eu tive na primeira vez que nos encontramos, quando trombei com o faxineiro ao virar um corredor, vinha me incomodando. Sempre tratara bem todas as pessoas, era cordial, amável, por isso não me perdoava a atitude desagradável. Agora tinha a sensação de que um véu de sombras se diluíra e que a aproximação de Hassan fizera bem a mim e a ele. Dormi como um anjo, agradecendo ao Senhor a oportunidade de me reconciliar com alguém. Capítulo 22. Decisão importante. Na manhã seguinte, acordei satisfeito e sentindo-me extremamente leve. Abri a janela, o sol inundou o aposento. Seus raios tépicos, tocando minha pele, produziam agradável sensação de calor e paz. Era o mesmo astro que iluminava a terra, o orbe dos nossos sonhos. Era ele que tornava possível a vida em nosso lar planetário. Sem ele, tudo seria escuro, desolado e gélido. Abri os braços, estendendo-os para o alto, agradecido e reverente ao sol por suas dádivas e ao Criador do Universo por sua criação. Era dia de reunião da nossa equipe. Mais tarde, no horário combinado, estávamos todos a postos. Um senhor que eu não conhecia se encontrava presente. Henrique fez as apresentações. Este é o nosso irmão Glauco. Há muito acompanha o grupo com o qual estamos envolvidos, especialmente Lígia e Júlio. O estranho era um homem de idade madura, fisionomia serena e sorriso terno. Seus olhos claros e lúcidos transmitiam segurança, energia e determinação. Enquanto examinávamos discretamente o recém-chegado, o orientador concluiu: Glauco vai cooperar conosco nesse caso que tão bem conhece. Sua ajuda nos será muito valiosa. De forma efusiva, demonstramos nossa satisfação em tê-lo conosco. Após uma oração em conjunto, demandamos a terra. De longe conhecia a grande metrópole. Em poucos minutos chegamos ao quarto onde morava Lígia. Do lado de fora, 2 servidores do nosso plano faziam a segurança do local, evitando assim o assédio de entidades malfazejas. A vovó Gemma veio atender a porta. Vendo-nos, abriu um grande e caloroso sorriso. Ao aproximar-se de Glauco, cumprimentou imensamente comovida. Certamente eram amigos de longa data. Lígia estava recostada no leito. A imagem era a mesma do dia em que a conhecemos. Tive a impressão de que a imagem ficara congelada, como se a moça não tivesse se mexido, conservando-se no mesmo local e na mesma posição. Henrique indagou atencioso: como está ela? Dona Gemma aproximou-se de Lígia, envolvendo-a num abraço afetuoso. Minha neta está algo mudada desde que a viram. Procurei inocular-lhe pensamentos mais elevados, fazendo-a refletir sobre o que tem feito da existência, quais são seus objetivos,
o que realmente deseja para si. O resultado é esse que estão vendo. Tem pensado muito, quase não saiu do quarto e não tem recebido ninguém. Ótimas notícias, disse Glauco. Sem dúvida, meu caro. Todavia temo represálias. O amigo dela está revoltado com essa sua atitude de recolhimento. Curioso, não pude deixar de perguntar: que amigo é esse? Gemma virou-se para mim e explicou, enquanto Henrique e Glauco sorriam levemente. É o homem que a explora sexualmente e que a mantém submissa. Trata-se de um brutamontes que fica com quase tudo que ela ganha, deixando-lhe apenas o necessário para viver modestamente. Era o que se chama de cafetão. Corei ao perceber minha ingenuidade. Dispunha-me a agradecer a explicação quando se ouviram fortes pancadas na porta. Lígia pulou de susto. Dona Gemma lançou-nos olhar apreensivo, afirmando: Ei-lo que chega, é Sandoval. Lígia saíra do seu alheamento. Mostrava-se visivelmente apavorada. Encolheu-se na cama, tapando os ouvidos. As pancadas, porém, continuaram. Agora eram murros que pareciam quase derrubar a porta. A madeira frágil não resistiria muito tempo. Com tranquilidade, nosso orientador recomendou: Vamos deixá-lo entrar, Gemma. Faça com que Lígia abra a porta. A vozinha aproximou-se da neta, sugerindo-lhe: Minha querida, abra a porta, deixe-o entrar, enfrente-o. Estamos aqui com você e nada lhe acontecerá, não tema. Ainda indecisa, mas intuitivamente ouvindo o que lhe era ordenado, supondo tratar-se de ideia sua, Lígia ergueu-se do leito. Sim, pensava ela, é melhor enfrentar logo a situação. Não tenho razões para ter medo. Sou uma mulher livre e dona de meus atos. Destrancou a porta com decisão, bem a tempo, mas um pouco ele viria abaixo. Sandoval entrou, era o típico cafetão, bem arrumado, roupas extravagantes, cabelos engomados, perfume forte e insuportável. Com o palito no canto da boca, caminhou pelo quarto com seu gingado, examinando tudo, a ver se Lígia estava lhe escondendo alguma coisa. Junto dele estavam as viciosas entidades desencarnadas que da primeira vez a acompanhavam. Como estivessem impedidas de aproximar-se da moça, buscaram reforço em Sandoval, outro interessado em que ela continuasse na dependência dos vícios. Os dois espíritos aproximaram-se dela, tentando envolvê-la e procurando despertar-lhe a necessidade da droga. Contudo, Dona Gemma tinha cercado a neta de vibrações salutares, o que permitiu a Lígia, naqueles 2 dias, manter a mente sob certa elevação, não sintonizando facilmente com os antigos companheiros. Com voz baixa e ameaçadora, em que se percebia a ira contida, Sandoval perguntou: Com que então você se recusa a trabalhar? Não tenho passado bem, só isso, respondeu com firmeza. Mas nós temos um acordo, beleza? Como é que eu vou viver se você não for para as ruas, hein? Como é que eu vou fazer e você também depende disso? Lígia não respondeu. Continuou calada, de cabeça baixa. Sentindo que estava perdendo seu império sobre ela, Sandoval tentou usar seu poder de sedução que sempre funcionara. Quer deixar seu homem pobre sem dinheiro? Venha cá, doçura, estou com saudade de você. Tome isso. Você deve estar necessitada. Tirou um papelzinho do bolso do paletó, acenando para a moça. Aflito. Fiquei preocupado e nesse momento Alberto indagou. Não vamos fazer nada. Precisamos ajudá-la. Glauco, que estava ao lado dele, respondeu. Acalme-se, Alberto. Se for necessário, agiremos. Henrique, sem perder de vista o que estava acontecendo, considerou necessário deixar que Lígia exercite o seu livre-arbítrio e demonstre até que ponto deseja realmente ser ajudada. Mas ela ainda está muito frágil, objetei. Observe, ordenou-me Henrique. Naquele instante de grande tensão, Sandoval cercava-se de Lígia com o papelzinho entre os dedos. Vimos a moça balançar. Olhou o pedacinho de papel dobrado que sabia conter o pó e seus olhos demonstravam um brilho diferente. Pensamos que ia aceitar, contudo, refletiu por alguns segundos, respirou fundo e, reunindo forças para reagir, gritou: Não, não quero. Vamos, beleza. Eu sei como você é fissurada nisso. Não banque a durona comigo que você não leva jeito. Venha aqui com o papai. Recuando um passo, Lígia reagiu com firmeza. Não chegue perto de mim. Não quero mais saber de você. Tenho nojo. O brutamontes, atingindo em seus brios, levantou o braço e desceu com toda a força na moça, atingido-a em pleno rosto.
Ela rodopiou, balançou e em seguida caiu desamparada no chão. Mantenham os pensamentos elevados em prece. Não interfiram, pediu o orientador. Depois, Henrique aproximou-se de Lígia, envolvendo-a com carinho. Glauco colocou as mãos sobre a fronte de Sandoval, que acusou imediato mal-estar. Cheio de medo, olhando dos lados como se temesse algo, deixou o aposento. Antes de sair, porém, esbravejou. Você me paga. Isso não ficará assim. Os outros irmãos desencarnados, viciosos também, saíram levados pelos seguranças. Seriam conduzidos a uma casa espírita de nossa confiança existente nas imediações. Apesar do hematoma na face, do olho inchado e do fio de sangue que escorria pelo canto da boca, Lígia estava aliviada. Agora resolvida como nunca a abandonar a vida de prostituição e atendendo às sugestões de Henrique, fez as malas e fugiu dali o mais rápido possível. Sandoval poderia voltar, e ela sabia como ele era perigoso. Já na rua outro problema, não tinha para onde ir. Nisso lembrou-se de uma amiga que largara o meretrício para se casar. Tinha o endereço dela e decidiu procurá-la. Naquelas circunstâncias, era o melhor que tinha a fazer. Sandra poderia ajudá-la. Tomou um táxi e foi bater à casa da amiga. Sandra recebeu-a com alegria. Após contar o que lhe tinha acontecido, Lígia concluiu em lágrimas. Por isso, Sandra, quero deixar essa vida miserável, entretanto não sei o que fazer nem para onde ir. Estou confusa e desorientada. Tenho medo de Sandoval. Lembrei bem de você, que conseguiu a liberdade e achei que poderia me ajudar. Louvo sua coragem, amiga, não se preocupe. Poderá ficar conosco por alguns dias. Aqui é lugar seguro. Sandoval nunca viria procurá-la em minha casa. Mas e seu esposo vai entender? Tranquilize-se. José é muito bom e compreensivo. Quanto a isso, não há problema. Por outro lado, aqui nesta cidade não estará segura por muito tempo. Sozinha e desprotegida, poderá cair nas mãos de outro explorador. Além disso, Sandoval não é de se esquecer uma afronta. Vai mover céus e terras para encontrá-la. E você sabe que o submundo do crime conta com extensa rede de informantes. Não, você não poderá permanecer aqui por muito tempo. Temos que levá-la para outro lugar. Lígia pensou um pouco e ponderou. Estou num abrigo provisório, sem recursos e sem emprego. Só há uma saída. Voltarei para minha cidade natal. Isto é, se meus pais me aceitarem de volta. Sandra sorriu concordando. Acho que você tem razão. É o lugar ideal para você. Tenha confiança. Vai dar certo. Além disso, família é sempre família. Lígia permaneceu escondida na casa de Sandra enquanto se recuperava. Não desejava retornar para sua cidadezinha com o rosto inchado, o olho preto e as marcas da violência de Sandoval. Também era preciso dar um tempo para que a raiva passasse, ele encontrasse novos interesses e arrefeçasse as suas buscas. 3 dias depois de ter chegado à casa da amiga, telefonou para a mãe. Alô, aqui quem fala é Júlio. Lígia não se identificou. Gostaria de conversar com o filho sim, mas não dessa maneira pelo telefone. Mas ouvir a voz dele pela primeira vez causou-lhe grande comoção. Ele continuou insistindo. Alô, quem é? Com quem deseja falar? Depois, virando-se para a avó, que estranho, vovó não é ninguém. Dona Luzia pegou o fone e percebeu uma respiração forte do outro lado da linha. Sentiu a emoção dominar-lhe o íntimo. Alguma coisa lhe dizia que era sua filha Lígia quem estava telefonando. Daí por diante ficou atenta. Ao menor toque do telefone, ela corria. Algumas horas depois, o telefone tocou de novo. Ela atendeu ansiosa. Alô? Depois de alguns segundos, uma voz temerosa murmurou. Mamãe, sou eu. Minha filha, que saudade, onde você se encontra, está bem? Dona Luzia ouviu um soluço do outro lado. Mamãe, estou precisando de ajuda. Estamos aqui à sua espera, minha filha, volte. Esta casa continua sendo sua, disse a mãe com a voz embargada de pranto. Cada vez que a filha pedia socorro, ela viajava no tempo, voltando ao momento em que a recebera nos braços pela primeira vez. Era um bebê pequeno e franzino. E o papai, mamãe? Ele entenderá, minha filha, não tenha receio, venha. Lígia recolocou o fone no gancho e chorou copiosamente. Ao ouvir a voz da mãe depois de tantos anos, uma imensa saudade de casa dominou seu coração. Sim, voltarei, pensou. Não sei quando, mas voltarei. Começarei vida nova no aconchego do meu lar, junto dos familiares queridos, especialmente de Júlio, meu filho.
Poderá ele me perdoar por tê-lo abandonado ainda bebê? Capítulo 23. Mudança de vida. Aproveitamos aqueles dias que representavam um oásis de paz na vida tumultuada que Lígia levara até então para colocar em prática nosso plano de ajuda. Analisando tudo o que acontecera, eu percebi agora como foi importante nossa amiga tomar sozinha suas decisões. Esse fato a tornou mais forte, mais segura e mais consciente do que realmente desejava. Henrique tinha razão. Não podemos intervir no livre-arbítrio das pessoas. Devemos deixar que cresçam por si mesmas. Se pedirem socorro, aí é outra história. Ao aceitar a hospedagem de Sandra, Lígia experimentava um certo receio. Seria natural que José, o esposo da amiga, não visse com bons olhos sua presença naquela casa, especialmente sabendo tratar-se de uma antiga colega de prostituição. Casara-se com Sandra, mostrando ser um homem de mente mais aberta e livre de preconceitos, mas certamente desejaria esquecer o passado de sua mulher. À noite, quando José chegou, Sandra fez as apresentações e em seguida sentaram-se à mesa para o jantar. Durante a refeição, Lígia foi ficando mais descontraída. Reparou que o dono da casa a tratava com gentileza e cortesia, parecendo satisfeito com sua presença. Em nenhum momento, a hóspede notou qualquer resquício de contrariedade em suas atitudes. Achou que Sandra talvez não tivesse deixado clara a situação. Para evitar aborrecimentos futuros, sentiu-se no dever de alertá-lo. Sem titubear, tocou no assunto. José, não sei se Sandra contou-lhe o que está acontecendo comigo e a razão que me trouxe à sua casa. O rapaz fitou-a sereno. Sim, certamente. Nada temos a esconder um do outro. Surpresa, Lígia sorriu. Então agradeço-lhe ter permitido que fique hospedado em seu lar. Asseguro-lhe que será por poucos dias. Pretendo sair da cidade tão logo possa. Não há problema, Lígia. Fique o tempo que julgar necessário, mas concordo com você. Não acho conveniente que permaneça aqui por muito tempo. Sabe como é. Não suportará ficar dentro de casa por um longo período. Sentirá a necessidade de sair e sempre haverá o risco de ser reconhecida por alguém ligado àquele homem. De qualquer forma, conte conosco. Ajudaremos em tudo o que for possível. Não está aborrecido com a minha presença, então? Insistiu ela, ainda em dúvida. Absolutamente ao contrário. Fez muito bem nos procurar. Temos que nos amparar uns aos outros. Hoje é você quem está precisando de ajuda, amanhã posso ser eu, Sandra, quem sabe. A verdade é que formamos uma sociedade em que temos o dever de ser fraternos e solidários uns com os outros, para atingirmos o objetivo maior que é a evolução. Lígia olhou para a amiga, depois para o seu esposo perplexa. Você realmente me surpreende, José. Esperei encontrar um homem duro e inflexível, mas ao contrário, descubro um ser solidário e fraterno, preocupado com o bem-estar do seu semelhante. Sandra sorriu ternamente, apertando a mão do marido, a qual repousava sobre a mesa, depois afirmou: ganhei na loteria, Lígia. José é muito especial. Como ele não existe nenhum outro. Meu marido espírita está sempre preocupado em fazer o bem. Além disso, como poderia ser um homem duro e inflexível se entre tantas mulheres escolheu a mim para ser sua esposa? Lígia concordou com um sorriso, mas não fez comentários. Nada sabia dessa coisa de espiritismo, a não ser vagas lembranças de conversas que ouvira quando criança. E a bem da verdade, essas conversas não eram nada agradáveis, davam-lhe medo, especialmente à noite, pois envolviam velas, garrafas de aguardente, galinhas pretas e trabalhos feitos na calada da noite, encruzilhadas desertas com aparições de fantasmas. Entretanto, achou que o tal de espiritismo deveria ter um lado bom, se produzia pessoas como José. Na verdade, jamais tinha ouvido alguém falar como ele. Então, a partir daquele dia, seu relacionamento com ele transcorreu em clima agradável e alegre. Sandra não era espírita, segundo contou, mas respeitava profundamente a religião do marido, pela admiração que ele lhe despertava. À tardezinha, quando José voltava do trabalho, conversavam sobre vários temas, mas Lígia gostava de ouvi-lo discorrer sobre a doutrina espírita. Tudo isso que você me diz, José, parece muito distante daquilo que sempre conheci como espiritismo, disse ela um dia, e prosseguiu intrigada. Nessa história toda, onde entram os despachos, velas e outras coisas, José e Sandra riram da pergunta, e ele esclareceu. A sua confusão é natural.
Por desconhecimento das pessoas, a doutrina espírita tem sido confundida com os cultos afro-brasileiros, que se utilizam dessas práticas que você citou, Lígia. Apesar de muito respeitáveis essas seitas que fazem parte do sincretismo religioso do nosso povo, nada tem a ver com o espiritismo, doutrina codificada pelo professor Hippolyte Léon Denis Arrival, mais conhecido como Allan Kardec no século passado na França. Mas o que originou essa confusão toda? O fato de essas crenças afro-brasileiras se utilizarem de fenômenos naturais e próprios da condição humana, como o intercâmbio com os mortos e até da terminologia espírita proposta por Kardec. Lígia aprendia muito, ouvindo as explicações lógicas e claras de José, que lhe sanavam as dúvidas e lhe esclareciam o espírito. Certa noite em que eles conversavam sobre a lei de causa e efeito, Lígia ponderou: vejam o meu caso, por exemplo. Minha vida daria um romance. Sou jovem ainda e tenho a experiência de uma velha de 100 anos. Porque foi acontecer tudo isso comigo? Estaria traçado, seria destino? José pensou um pouco e respondeu: de forma alguma, Lígia. O que está preestabelecido pelo determinismo divino é o que surge em nossa existência sem que possamos evitar, como um problema congênito, um retardamento mental, os reveses da fortuna, a morte de um ente querido e tantas outras coisas. No seu caso, tudo se deveu ao uso indiscriminado do livre-arbítrio. Você acha mesmo isso? Mas José tem sofrido tanto. Não duvido. Porém, um sofrimento que você mesma procurou. Faça uma recapitulação dos acontecimentos. Quando foi que tudo começou? Quando resolvi fugir de casa à procura de uma vida melhor. Está vendo? A decisão foi sua, Lígia. Mas é errado querer ser feliz, procurar crescer na vida, indagou ela. De modo algum. O progresso é lei da natureza, isto é, faz parte das leis naturais emanadas do Criador. Estamos sempre em busca de condições melhores e mais confortáveis. É assim que a humanidade cresce e se desenvolve. Já imaginou? Não fossem as conquistas de seres abnegados, inconformados com a situação, não teria o nosso planeta chegado onde está, com o conhecimento humano caminhando a passos de gigante. Após um gole de água, José prosseguiu. Todavia, esse progresso não pode ocorrer à custa da irresponsabilidade, da indisciplina e do sofrimento de outras pessoas. Você causou aflições desnecessárias a seus pais e a você mesma. Poderia ter saído da cidade da forma correta, em plena luz do dia, com o conhecimento de todos. Mas eu precisava terminar o 2º grau e tinha pressa. Ainda faltavam 2 anos. E daí? O que representam 2 anos quando alimentamos um objetivo claro e definido na vida? Se tivesse tido paciência de esperar, terminaria o curso e poderia fazer o vestibular, e só sairia da sua cidadezinha quando ingressasse na faculdade. Dessa forma, conseguiria uma ascensão mais rápida. Quando não, deveria ter sido sincera e verdadeira com seus pais, falando-lhes dos seus planos, do seu desejo de ser modelo. Tenho certeza de que iriam entender. Lígia manteve-se calada, pensando em tudo o que acontecera. Tem razão, José. O pior é que errei muito e continuei errando. Depois de fugir de casa, entrei para o mundo das drogas, levada por Alberto, a quem eu amava. Sabia que ele não me levava a sério, mas ainda assim, desse relacionamento tive um filho, que, abandonado por mim, acabou ficando sob os cuidados de meus pais. Posteriormente, ao saber que Alberto morrera, desisti de lutar pela vida, entregando-me ao desespero e à inconformação. Lágrimas copiosas inundavam-lhe o rosto, especialmente ao se lembrar do antigo namorado. Depois de conter a emoção, dirigiu-se a José. Você me disse que ninguém morre, que a morte é uma ilusão e que todos estão vivos. Então Alberto também está vivo? Onde estará ele? Poderá ouvir-me? José fez um gesto vago com as mãos. Onde ele está, não sei. Dependerá do tipo de vida que levou aqui na Terra, de como se comportou, dos conhecimentos que tinha sobre a espiritualidade e da sua reação perante as novas condições do além-túmulo. Considerando que a comunicação entre os espíritos se dá através do pensamento, então racionalmente posso dizer que Alberto poderá ouvi-la sim. Contudo, como não sabemos do seu estado moral, emocional e espiritual, evite pensamentos depressivos, cobranças, recriminações, queixas. Ore por ele, enviando-lhe pensamentos de amor, paz, carinho e reconforto. Lembre-se sempre dos momentos bons e agradáveis que viveram.
esquecendo o lado negativo do relacionamento entre ambos. Só assim poderá ajudá-lo. Nós que estávamos ali presentes acompanhando o diálogo notamos que a essas lembranças Alberto sentiu forte emoção. Lígia, apesar de todas as suas dificuldades, preocupava-se com ele. Essa lembrança da antiga namorada lhe fez muito bem. Poderei encontrar-me com Alberto? Indagou ela em seguida. Sem dúvida. Se ele estiver em boas condições emocionais e vibratórias, e se os mentores espirituais permitirem, sim, você poderá encontrar-se com ele. Ele poderá estar aqui neste momento. Aqui, sim, atraído pelas suas lembranças, poderá estar participando na nossa conversa. Lígia experimentava grande euforia íntima, prantear Alberto morto, julgando-o perdido para sempre, e agora nova esperança luzia em seu entendimento. Como poderei vê-lo, quis saber? De diversas maneiras. A mais fácil é através dos sonhos quando dormimos. O espírito se desprende e vai aonde quiser. Também poderá comunicar-se com ele através de um sensitivo, alguém a quem chamamos médium, e que tem a facilidade de ser intermediário entre o mundo corporal e o espiritual. Além disso, se for dotada de percepções mediúnicas mais apuradas, você mesma poderá vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo. Ela estava maravilhada. José, um mundo novo se descortiu na minha frente. Foi Deus quem me encaminhou para esta casa, onde vim adquirir conhecimentos tão importantes. Na espiritualidade estávamos satisfeitos. Tudo corria conforme o esperado. A conversa fora direcionada por Glauco com o objetivo de servir de conveniente preparação para as atividades programadas para aquela noite. Nossos amigos encarnados recolheram-se, após uma prece em conjunto, experimentando grande paz e harmonia. Nossa amiga deitou-se pensando em Alberto. Senhor, se for da tua vontade, permite que eu me encontre com Alberto só um pouquinho. Capítulo 24. Reunião na espiritualidade. Não demorou muito, estavam todos adormecidos. Na espiritualidade, o movimento era intenso. Cada qual tinha uma função específica. Dona Gemma ficara encarregada de trazer nossos amigos, Genésio, Luzia e o menino Júlio. Servidores do nosso plano seriam responsáveis por Jonas e Eufrásio, as entidades viciosas ligadas a Lígia, e Glauco por Sandoval. Nós permaneceríamos no local para preparar o ambiente. Passava um pouco das 2 horas da madrugada, quando Sandoval chegou. Vinha apreensivo e ressabiado. Não sabia o que estava acontecendo. Sua aparência não era das piores. Envolvia-se em coloração sombria, em cambiantes de cinza chumbo e vermelho escuro. Seus traços pareciam mais acentuados e a expressão fisionômica denotava crueldade, malícia e sensualidade. Certamente deveria provocar medo em pessoas menos acostumadas com o mundo espiritual inferior. Que lugar é este? Indagou hostil. Glauco, com brandura, respondeu. Acalme-se, Sandoval, está entre amigos. O recém-chegado reagiu fazendo uma cara Antônia. Amigos, não tenho amigos. Toda liderança é solitária, não sabe? Sou chefe de uma falange e tenho poder. Exijo saber por que estou aqui. Você concordou em vir, lembra-se? Tenha mais um pouco de paciência, insistiu o orientador. Concordei porque você afirmou que se tratava de assunto do meu interesse e que só teria a ganhar acompanhando-o. Paciencioso, Glauco concordou. Exato, não se arrependerá. Portanto, tranquilize-se e aguarde. Enquanto esse diálogo ocorria, reuniram-se numa sala. Sandra, José, Lígia, Genésio, Luzia e Júlio. Entre os desencarnados, os integrantes da nossa equipe de apoio e os obsessores de Lígia. Os presentes acusavam maior ou menor grau de entendimento. Dos encarnados, somente José e Júlio percebiam o que estava acontecendo, mostrando certa lucidez espiritual. Os demais mantinham-se um tanto alheios e desconectados com a realidade. Ao adentrar o recinto onde se achavam os outros convidados, Sandoval passeou os olhos pela pequena assembleia sem grande interesse. Naturalmente, só viu os encarnados e os desencarnados Jonas e Eufrásio, com os quais tinha mais afinidade. De Glauco carecera de sua elevada condição para tornar-se visível. Ao deparar-se com Lígia, porém, seus olhos apertaram-se, mostrando toda a ira que o dominava. Com que então você apareceu? Virou-se para Glauco, postado ao seu lado, e comentou. Tem razão, meu velho. Não me arrependo de ter vindo.
Certamente esta é a surpresa que me estava reservada, não é? Fico lhe devendo essa, meu chapa. Assim falando, deu 2 passos em direção a Lígia, que ao conhecê-lo demonstrou imenso pavor. A nobre entidade ao lado de Sandoval deu uma ordem de comando. Detenha-se, Ulisses, não dê mais um passo. Basta de arbitrariedades. Ao ouvir esse nome, Sandoval parou como se tivesse levado um choque. Baixou lentamente a mão que levantara para agredir Lígia e virou-se para Glauco. Por que me chama de Ulisses? Quem é você? O benfeitor, fixando nele os olhos serenos, reafirmou. Sim, Ulisses. Este é o seu nome, não se lembra? E colocando a mão na testa de Sandoval, prosseguiu. Você era um poderoso general, e todas as frontes se dobravam à sua passagem. Sua crueldade e insânia não tinham limites. Sandoval fazia esforços para se recordar. Nesse momento olhou para Lígia e algo dentro dele aflorou. Aqui está ela, a mulher que tenho procurado sempre que agora encontrei. É Alma. Exatamente, Ulisses. A mulher que você escravizou e torturou durante muitos anos. Eu a amava, defendia-se ele. Não, você a desejava, é diferente. E cheio de orgulho não conseguiu aceitar a rejeição dela. Ora, eu tinha todas as mulheres aos meus pés, menos Alma. Isso você nunca lhe pôde perdoar. Nesse instante, Lígia, que acompanhava a cena cheia de horror e estupefação, completamente diferente, parecendo ter recuado no tempo, avançou um passo. Era uma bela moça em trajes antigos do século XVII e mostrava um rancor feroz. Eu odeio Ulisses. Fui uma prisioneira em suas mãos, obrigada a obedecer-lhe as menores ordens. Jamais tive vontade própria ou liberdade para fazer o que desejasse. E agora, referindo-se a ele como Sandoval, você continua o mesmo. Pensa que pode subjugar-me novamente? Basta. Estou livre de você, entendeu bem? Livre. Acompanhávamos a cena sumamente interessados. Como uma peça teatral em que cada ator tem sua vez, Alberto adiantou-se também regredindo no tempo. Perdoe-me, Alma, todo o mal que lhe fiz. Como amigo de Ulisses, aproveitei-me da oportunidade para aproximar-me de você, seduzindo-a. Guilherme, mas também Alberto. Por isso, desde o primeiro instante, senti-me atraída por você, entregando-lhe meu coração. O rapaz abraçou Lígia, que chorava de emoção ao reencontrá-lo. Lembrando-se do momento atual, ele suplicou. Mais uma vez peço seu perdão, Lígia. Ignorava que esperasse um filho meu. Por que não me contou? Eu não sei. Não lhe contei porque não queria que ficasse comigo pela criança. Depois, quando voltei a procurá-lo, você tinha partido. Alberto, Deus ouviu minhas preces. Quanto tenho pedido para poder vê-lo de novo. Diante da cena tocante que se desenrolava em suas vistas, Ulisses Sandoval estremeceu. Novamente ele. Esse amigo desleal que me traiu a confiança. Guilherme não ficará com a Alma, não permitirei. Neste instante, alguém aproximou-se do grupo. Era Glauco que, transformado num senhor de idade madura, fisionomia serena, vestido como um fidalgo do século XVII, com firmeza falou. Basta de loucuras, meu filho. Você já não causou mal suficiente, destruiu, expoliu, torturou e matou muita gente. Jamais aceitou que outra vontade se sobrepusesse à sua. Orgulhoso e egoísta, arrogante e cruel, plantou apenas o ódio no coração daqueles que tiveram a desdita de conviver com você. Sob o império daquela voz grave e enérgica, mas amável, Sandoval sentiu-se tocado nas fibras mais íntimas. Aquela voz despertava-lhe sentimentos até então adormecidos, vozes sussurradas e imagens diáfanas que pareciam vir de um passado longínquo. Prosseguiu a nobre entidade. É chegado o momento da sua regeneração. Repense suas atitudes e modifique o rumo da sua vida, meu filho. Surge para você nesta hora a melhor oportunidade da sua existência. Jesus, por divina misericórdia, permitiu que lhe falássemos, despertando o seu espírito para as realidades da vida. Nossa meta é a evolução, filho meu, e você tem perdido um tempo precioso. É hora de mudanças, acorde e veja o que plantou. Todo o mal perece, só o bem é eterno. Ao chegar o momento de entregar a alma ao Criador, qual será sua bagagem, o que fez de bom? Não terá sequer o refrigério de uma prece murmurada com carinho que balsamize suas dores. Seus parentes lhe abominam a presença. Os amigos que o procuram visam apenas interesses escusos. Seus pais, ralados de desgostos,
enlasguecem na penúria a míngua de pão. A essas palavras vieram-lhe à lembrança a figura dos dois velhinhos que ele abandonara à própria sorte, e se comoveu, pondo-se a chorar convulsivamente. Cingido no terno abraço, Glauco prosseguiu. Sempre é tempo de mudança, querido filho. Cada dia é bênção divina que se renova, convidando-nos ao trabalho e ao amor. Retempere seu espírito nas fontes cristalinas do Evangelho de Jesus e modifique sua vida, transformando-a no hino de amor e de devotamento ao próximo. Só assim poderá ouvir alguém algum dia abençoar-lhe o nome. Sandoval Ulisses, em copioso pranto, meditava, talvez pela primeira vez na vida, alertado pelas palavras do generoso amigo, experimentando maior lucidez de ideias, percebi agora o quanto se degradara. Tem razão, meu pai, fiz tudo errado. Novamente me deixei levar pelas paixões e agora colho o resultado, sinto-me sozinho. Ninguém se interessa por mim, é justo. Apesar de cercado de uma multidão em locais alegres consagrados ao prazer, sinto-me solitário e vazio. Glauco sorriu e ajuntou. Isso é porque você tem procurado a felicidade nos efêmeros prazeres da carne, que só deixam desilusão e vazio na alma. Nunca procurou os prazeres do espírito, únicos, bem verdadeiros e duráveis. Nas uniões com o sexo oposto, jamais viu a mulher como companheira, amiga e credora de respeito e consideração. Sempre buscou saciar seus instintos e emoções mais baixas, desprovido de sentimentos enobrecedores, explorando-as e aviltando-as. Por isso é bom que você tenha entendido essa realidade, meu Ulisses. Quedou-se por alguns instantes para avaliar o impacto de suas palavras sobre o filho ali a seus pés, em cuja cabeça passou a mão com imensa piedade e prosseguiu. Contudo, o supremo amor sempre permite a aproximação de entes queridos para balsamizar nosso sofrimento e aliviar nossas dores. Com sua presença, pai querido. Glauco sorriu delicadamente. Sim, mas uma outra pessoa está aqui. Não obstante seus erros e atrocidades, o ama muito e tem se mantido fiel a você. Por muitas etapas reencarnatórias, esteve ao seu lado e tem lutado para vê-lo em melhor situação. É Amadeu, meu filho? Sim, seu filho, reencarnado atualmente. Planejou reunir-se a você mais tarde com a intenção de ampará-lo. Também nós estávamos surpresos, sem saber a quem Glauco se referia. Nesse momento, cheios de emoção, vimos o menino Júlio correr e abraçar Sandoval, meu pai, meu paizinho. Amadeu, meu filho, quanto amarguei sua ausência, que alegria, que felicidade. Quero ser digno de você, meu filho. Lutarei para vencer minhas más inclinações e ter a aventura de ficarmos juntos. Sandoval inclinou a cabeça, lembrando-se de tudo o que já fizera. Entretanto, não sei se conseguirei, meu filho, sou um fraco. Peça a Jesus, meu pai, e ele o ajudará. Tem razão, Amadeu. Jesus me ajudará. Suplicarei a ele que me dê forças e perseverança para vencer a mim mesmo. A cena era de beleza tocante. Estávamos sensibilizados. O ambiente inundara-se de claridades inexprimíveis. Todos se abraçaram, permutando vibrações e afetos. Muitos se reencontravam depois de longa ausência. Genésio abraçou a filha, cheio de saudades, esquecendo o ressentimento que trazia no peito. Lígia jogou-se nos braços da mãe e ambas choraram de emoção e de alegria. Depois, observando Júlio, que a examinava de longe, ela aproximou-se do filho e humildemente pediu: Júlio, meu filho, você poderá me perdoar algum dia? O rapazinho lançou-se nos braços da mãe, exclamando: Quanto tenho esperado por este momento, mamãe! Aquelas palavras ditas com generosidade e sem mágoa venceram uma barreira de muitos anos de ausência e carências afetivas, atestando a grandeza de alma daquele espírito. Lígia, pegando Alberto pela mão, aproximou-se do menino. Meu filho, aqui está seu pai, Alberto. O semblante de Júlio inundou-se de alegria. Jogou-se nos braços de Alberto e aí permaneceu demoradamente. Que felicidade! Exclamou. Numa mesma hora encontro dois pais. Sandoval, que observava o diálogo, ficou ainda mais comovido por saber que Júlio, seu Amadeu, era filho de Lígia e Alberto. Um pouco além, atraindo para si Jonas e Eufrásio, desencarnados que não tinham real expressão de maldade e que se ligaram a Lígia pelos vícios, Glauco considerou: meus irmãos, vocês observaram tudo o que ocorreu aqui hoje. Que esta hora bendita represente também a libertação de ambos. Tocados pelo ambiente,
Os dois espíritos estavam dispostos a mudar de vida, porém se mostravam temerosos. Somos comandados por Sandoval. Agora que nosso chefe capitulou, não temos mais razões para prosseguir. Todavia outros tomarão o comando do grupo. Mentes odiosas e pervertidas que não nos darão paz, explicou Eufrásio mais velho. Eufrásio tem razão, senhor. Não sabe do que eles são capazes de fazer. Virão e nos levarão prisioneiros. Ninguém pode com eles, disse Jonas com expressão de pavor. Temos que ir embora, não podemos ficar aqui. Ele fez menção de sair correndo, mas Glauco o impediu. Calma, tranquilizem-se, amigos. Conosco estarão seguros. Jesus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Com ele nada devemos temer. Vocês serão conduzidos para a região inacessível àqueles que ainda se locupletam no mal. Contudo, não descansaremos enquanto o último dos componentes dessa falange não for socorrido. Também me considero responsável por esses irmãos, e Sandoval, a quem eles obedecem cegamente, mais tarde nos ajudará. Glauco, levando os olhos para o alto, convidou todos os presentes. Agradeçamos, meus filhos, esta hora bendita. Soa para todos nós as claridades de uma nova aurora. Sejamos gratos a Deus. Fez uma pausa. Pareceu concentrar-se duramente alguns segundos e, à medida que se ligava às altas esferas da vida, reassumia suas condições espirituais. Aos poucos, diante de olhos admirados, nimbava-se de luz. Senhor Pai de infinito amor, nesta hora sublime, nossos corações estão em festa e se regozijam perante as bênçãos de luz que nos proporcionastes. O amor misericordioso de nosso Mestre Jesus, inseparável e desvelado amigo, abriu-nos as portas de novas oportunidades, redentoras para os nossos espíritos. Sejamos nós dignos de tal generosidade, aproveitando o momento que surge para decisões planificadoras. Reveste-nos, Senhor, de coragem, determinação e perseverança para vencermos a nós mesmos na escalada rumo ao teu reino. Sabemos que este é apenas o início de uma tarefa. Inúmeras dificuldades virão e muito trabalho teremos pela frente, mas no cumprimento do sagrado dever que nos outorgaste, jamais desfaleceremos, por maiores sejam os obstáculos. E se porventura vitórias conseguirmos, os louros pertencerão a ti, Pai amado, como supremo condutor de nossas vidas. Assim recebe, Senhor, nosso pleito de gratidão e o devotamento de nossos corações, de filhos que almejam dedicar-se ao teu serviço. Sua voz calou-se, mas após a prece singela, continuamos sentindo as carícias, aragens que sopravam no infinito. Melodias sublimes soavam em nossos ouvidos como se cantadas por um coro celeste. Despedimos-nos de todos, permutando sentimentos e vibrações. Bem-estar inefável nos felicitava o íntimo, e certamente essa noite ficaria em nossas lembranças mais caras, como prenúncio de paz e de renovação. Capítulo 25. Assimilando ideia. De manhã, quando acordaram, cada um dos encarnados que participaram da reunião transcorrida à noite tinha lembranças próprias. José recordava-se perfeitamente de grande parte do que acontecera. Sandra e Lígia, apenas vaga noção de um sonho em que apareciam muitas pessoas. No café, os amigos conversavam sobre o assunto quando Lígia afirmou comovida: interessante. Tenho certeza de que estive com meus pais e com meu filho esta noite. De repente, não sei porquê, Sandoval apareceu e fiquei apavorada. Depois ele mudou, já não era mais Sandoval, estranho. Ah, agora estou me lembrando melhor. Alberto também estava presente, não é curioso? José sorriu e explicou. Acho que estivemos todos juntos nesta noite, resolvendo assuntos de grande importância. Tanto é verdade que você conservou desse encontro algumas lembranças. Tem razão, José. Antes de dormir, rezei pedindo a Deus que me permitisse ver Alberto. Mas por que estavam juntas pessoas tão diferentes e estranhas entre si? Quem sabe? Talvez sejam desconhecidas nesta existência, mas certamente deve haver um elo entre elas no passado, uma vez que somos espíritos em evolução e já tivemos muitas experiências reencarnatórias. Lígia calou-se, permanecendo pensativo e emocionado durante todo o dia. Na casa de Genésio, todos despertaram com grande bem-estar. O casal não reteve nenhuma lembrança da reunião, mas Luzia assegurava. Acordei com a sensação de que sonhei com nossa filha. O sonho foi tão claro e vívido que parecia real.
Porém, tento recordar como foi e não consigo. Tudo se apagou da minha mente. Genésio concordou exclamando, curioso. Agora que você tocou no assunto, também tenho a impressão de que qualquer coisa semelhante aconteceu comigo. Acordei com o coração leve, sem mágoas, sem ressentimentos. Olha, mulher, se nossa filha voltasse hoje, eu aceitaria tranquilamente. Júlio, que tomava seu café, ouvindo a conversa dos avós, também se manifestou com os olhos úmidos. Certamente algo de muito importante aconteceu durante a noite. Lembro-me que estava num lugar diferente. Parecia uma festa e até meu pai estava presente. O casal trocou um olhar de perplexidade. Seu pai, meu filho, seu pai? Mas você nem sabe quem ele é? É verdade, vovô, mas sei que era meu pai. Tinha muita gente, grande parte das pessoas nem conheço. Também estava lá um senhor que me impressionou pela bondade e sabedoria. Sua presença enchia todo o ambiente e meu coração se alegrou ao vê-lo. Ah, você o conhece? Indagou a avó. É estranho, vovó Luzia. Daqui do nosso mundo onde vivemos, tenho certeza de que não. Entretanto, sei que é alguém muito querido que conheci em outros lugares. Esse menino está delirando, Luzia. Como pode ser isso? Perguntou o avô Genésio, surpreso e incrédulo. O garoto fitou o avô com seus olhos serenos e respondeu, não sei, vovô, mas tem pessoas que acreditam que vivemos muitas vezes através da reencarnação. Aprendi isso na escola. Bobagens. Pode ser, vovô, porém como é que sinto que conheço aquele homem? Ele estava vestido com roupas muito antigas e que me eram familiares. Como os avós não tinham explicação para o fato, calaram-se, mas cada um ficou com indagações que esperavam por respostas. Sandoval despertou por volta do meio-dia. Sentia-se estranhamente bem naquela manhã, ao contrário dos outros dias em que invariavelmente acordava com uma tremenda ressaca. Ainda na cama, veio-lhe à mente o sonho que tivera. Não se recordava bem dele, mas sabia que fora muito importante. Nesse momento se pôs a pensar nos pais, como estaria eles. O imenso desejo de revê-los o tomou de assalto. Experimentava insatisfação e desgosto pela vida que estava levando, enquanto indefinível tristeza assomava-lhe o íntimo pelas coisas que não construíra durante todos aqueles anos. Inconscientemente, lembrava-se das palavras de Glauco e murmurava mais para si mesmo. O que já construí de bom? Não tenho família, casa, pessoas que me amem, nada. Estou cansado de tudo isso, quero mudar. Quem sabe arranjar um emprego e ter uma existência normal como todo mundo. Dormir à noite, levantar cedo para pegar no batente, viver do meu salário sem explorar ninguém. Parou de falar e passou as mãos pelos cabelos, espantado com os próprios pensamentos. Ora, estou ficando babaca. Preciso de um gole, exclamou em voz alta. Foi até a cozinha, pegou uma garrafa de conhaque e despejou uma dose generosa no copo, mas não conseguiu beber. Naquele momento, Sandoval decidiu rever os pais. Colocou algumas peças de roupa numa valise, deu alguns telefonemas avisando que iria se ausentar por 2 dias. Entrou no carro, saiu da cidade rumo ao vilarejo onde seus pais moravam. No trajeto, observava as paisagens que se sucediam, as pessoas trabalhando na lavoura. Pensou que deveriam ser felizes, sem grandes problemas. Certamente teriam vida simples e, o mais importante, ao voltarem para casa, encontrariam alguém esperando por eles. Suspirou. Jamais esse tipo de pensamento lhe passara pela cabeça. Sandoval estava se estranhando, não sabia por quê. Desde que acordara naquele dia, experimentava a falta de um filho. Interessante é que tinha a sensação de que esse filho já existia em algum lugar. Nós o acompanhávamos. Mais próximos a ele, Glauco não deixava que os pensamentos de Sandoval tomassem rumo diferente, afastando-se das mudanças que tinha de introduzir em sua vida. Viajou a tarde inteira. À noitinha entrou na sua pequena cidade natal. Buscou a rua pobre onde passara grande parte da vida. O estado da casa que o vira nascer confrangeu-lhe o coração. O muro estava parcialmente caído e o portão enferrujara, desengonçado. O mato e as pragas haviam tomado conta do pequeno jardim que sua mãe antigamente cuidava com tanto capricho. As paredes externas estavam com a pintura descascada e o telhado crivado de buracos. Enfim, o abandono e a desolação eram tão evidentes que Sandoval sentiu um aperto no coração, imaginando como estaria o interior da residência. Abriu a porta, tudo estava em silêncio. Ou de casa, tem alguém aí?
Ouviu passos arrastados que vinham do quarto e esperou. Logo uma velhinha vestida de trapos, encarquilhada, pôs a cabeça na porta do corredor. Quem está aí? Perguntou num fio de voz. Sou eu, mãe Sandoval. Trêmula, a velhinha apertou os olhos, tentando enxergar melhor. É você, meu filho? Sim, mãe, sou eu. Correu até onde ela estava, envolvendo-a num grande abraço. A esse contato percebeu sua fragilidade e magreza extremas. Que bom vê-lo, meu filho. Seu pai ficará contente com sua presença. Onde está ele? Mamãe saiu. Certamente foi à pracinha encontrar com os amigos, como sempre gostou de fazer. Qual nada, meu filho. Seu pai teve um derrame cerebral há 3 anos e nunca mais saiu do leito. Surpreso, Sandoval exclamou. Mas como não fiquei sabendo porque a senhora não me avisou? Não sabia seu endereço, meu filho desculpou-se. Envergonhado, ele abaixou a cabeça, compreendendo o quanto fora ingrato e omisso. Queria cortar os laços com a família, assim mudou e não comunicou o novo endereço. Na verdade, com o passar do tempo, fazia isso constantemente para evitar ser localizado pela polícia, com a qual tinha contas a ajustar. A mãe, porém, falara com simplicidade, sem intenção de o acusar. Venha, disse ela. Entraram no quarto. A figura estendida no leito causava piedade. Sandoval lembrava-se do pai alto e forte. Agora ali naquela cama viu uma outra pessoa. Magro e raquítico, parecia ter encolhido. Veja como meu Martim está, todo paralisado, depende de mim para tudo. Ouve bem, mas só consegue balbuciar alguma coisa. Colocando a mão na cabeça do enfermo, Sandoval falou. Pai, sou eu, seu filho, vim vê-lo. O doente arregalou os olhos e tentou falar, mas na boca torta a língua não ajudava. O senhor está me reconhecendo. Dos olhos do ancião 2 lágrimas rolaram, silenciosas enquanto ele grunhia tentando falar. Pai, não se esforce, fique tranquilo, vim para ajudá-los. Nesse momento, um homem entra no quarto. Ao ver o estranho, para constrangido. Desculpe-me, Dona Maria, não sabia que estavam com visita. Ora, você é de casa, entre, Silvério, este aqui é meu filho Sandoval, que acaba de chegar. E para Sandoval, este aqui é nosso amigo Silvério, um vizinho que muito nos tem ajudado, sem ele não sei o que seria de nós. Aquelas palavras, ditas sem intenção, tiveram em Sandoval o efeito de uma chicotada. Depois de cumprimentar o filho do casal com um sorriso afetuoso, Silvério dirigiu-se ao doente. Está na hora do banho, meu amigo, quer se refrescar? Martinho sorriu com sua boca torta. Tinha entendido e pelo jeito gostava do banho. Sandoval, observando-os, enquanto Silvério conversava com o pai, notou a afinidade entre eles. A fisionomia do pai se alegrara, mostrando que ele gostava da companhia do vizinho. Na verdade, ocupava ele o lugar de filho, que por direito lhe pertencia. Sandoval sentiu uma certa amargura ao fazer essa constatação. Acabada a higiene, Silvério despediu-se dizendo, Dona Maria, deixei algumas coisas na cozinha para a senhora. Amanhã virei consertar aquela janela que está quebrada. Hoje não dá porque tenho que comprar uns parafusos. Está bem, meu filho. Obrigada por tudo. Que Jesus o abençoe e vá com Deus. Havia tanto carinho na voz da mãe que Sandoval novamente sentiu-se excluído. A mãe chamou, venha para a cozinha, meu filho. Vou fazer um café. Na cozinha, sobre a mesa, gêneros alimentícios numa sacola atestavam a indigência de que os pais tinham vivido até então. Sandoval corou de vergonha ao ver que eles dependiam da caridade pública. Resolveu que tudo iria mudar desse dia em diante. Tomaria as rédeas da situação e seria o filho que até aquela data não tinha sido. Glauco olhou para nós e sorriu. Hoje conseguimos grande avanço na ajuda a este companheiro. Depois elevou os olhos para o alto e orou com acento comovedor. Estávamos todos satisfeitos. Sandoval para nós já não era aquele homem cruel e sem entranhas, explorador de mulheres e traficante de drogas. Era simplesmente alguém necessitado de amparo, que tomava consciência dos seus erros e que se empenharia em vencer suas tendências inferiores. Olhei para Henrique. Muitas indagações me dominavam a mente. Afinal, a ajuda da espiritualidade não faltaria, mas conseguiria Sandoval vencer a si mesmo? E tudo o que deixara para trás não seria uma mudança passageira? Se resolvesse permanecer no vilarejo junto com os velhos pais, aguentaria essa vida, que para ele seria muito monótona. Ele se conformaria em viver longe dos prazeres que gozara até então. E se isso se tornasse uma realidade, seus antigos comparsas encarnados aceitariam sua decisão?
E a falange de desencarnados, da qual era o líder, se conformaria em perdê-lo? E o orientador amigo sorriu e disse: Calma, César. Conheço suas dúvidas, mas só o tempo poderá mostrar se nosso trabalho foi profícuo. Também não temos certeza de nada, estamos semeando e devemos aguardar para saber se as sementes vão germinar. Todavia, estamos fazendo a nossa parte, o que é importante. Certamente o nosso irmão Sandoval terá problemas, mas deverá encontrar forças dentro de si para vencer. Conforme demonstre boa vontade na sua transformação moral, a assistência do alto será cada vez mais intensa e maiores recursos lhe serão direcionados. Por enquanto, não se iluda. Esta é só uma visita aos velhos pais. Aguardemos. Suspirei. Seria extremamente interessante continuar acompanhando o caso de Sandoval no futuro. Contudo, era hora de partirmos. Ali nada mais havia para ser feito naquele momento. Outras tarefas nos aguardavam. Glauco permaneceria durante algum tempo junto a Sandoval para ampará-lo nas novas diretrizes. Despedimos-nos afetuosamente. Em nossos corações despertaram um grande afeto pela nobre entidade durante aqueles dias de trabalho conjunto. Voltaríamos a vê-lo naturalmente, porque Glauco não se afastaria do caso Lígia, nossa amiga tão necessitada de ajuda. Capítulo 26. Retorno ao lar. Naquela mesma noite, Lígia decidiu que era hora de voltar para a casa paterna. Há meses estava com os amigos. Durante o dia conversou demoradamente com seus hospedeiros sobre suas dúvidas e sua insegurança. Sempre sereno e atencioso, assegurou-lhe José: Não tema, minha amiga. Estaremos aqui orando por você e tudo dará certo. Tenho certeza de que será bem recebida por seus pais e por seu filho Júlio. E ainda vai ser muito feliz. Será? Indagou temerosa. Claro. Pode ser até que você enfrente alguns problemas no início, o que é natural, tendo visto o modo como saiu de casa e seu comportamento durante esses anos. Mas sempre é tempo de corrigir nossos erros. Olhe, Lígia, quando temos real desejo de acertar, contamos com a ajuda de Deus em nosso favor. Mas não é só isso, José. Tenho medo de não conseguir vencer a mim mesma. Sandra, que até aquele momento ouvira calada, juntou. Compreendo o que sente minha amiga. Lígia teme não conseguir ficar longe dos vícios, querido. É isso mesmo, Sandra. Não me sinto muito segura e diante dos problemas que vou enfrentar tenho uma recaída, especialmente quanto às drogas. Tens tido vontade de fazer uso delas ultimamente? Indagou José. Notando a preocupação do amigo, Lígia apressou-se em esclarecer. Não, fique tranquilo. No começo, quando aqui cheguei, confesso que fiquei enlouquecida. Depois você me levou para fazer uma consulta com aquele médico espírita, Dr. Lucas, seu amigo, e ele me ajudou bastante. Submeti-me a um processo de desintoxicação doloroso, mas realmente indispensável. Aos poucos fui aprendendo a me controlar e melhorei muito. Agora posso dizer que estou bem. Você tem tomado direitinho os remédios que ele lhe receitou? São substâncias naturais, sem contraindicação e que poderão ajudar a restabelecer seu equilíbrio orgânico e emocional, libertando-a dos condicionamentos. Tenho. Então não há o que temer. Está desintoxicada e agora só dependerá de você. Lígia calou-se, entrando a meditar. Apesar das palavras cheias de confiança do amigo, tinha dúvidas. Será que, diante de uma situação difícil, a ansiedade e a tensão não a levariam a apelar para a bebida ou para as drogas como fuga? A verdade é que nossa amiga Lígia, embora viciada em drogas e alcoólicos, tinha mais tendência para os primeiros. Fora, no entanto, grandemente beneficiada graças ao afastamento de Jonas e Eufrásio, seus comensais desencarnados que a incentivavam na viciação. Depois, como hóspede, na casa de José e Sandra, encontraram ambiente propício para sua recuperação. Nas reuniões fraternas que realizavam, inclusive o culto cristão no lar. Além disso, nas orações diárias e conjuntas, José aplicava-lhe energias restauradoras e desintoxicantes através do passe magnético, intuitivamente percebendo sua necessidade. José, que a observava atentamente, complementou: Hoje você possui conhecimentos que muito poderão auxiliá-la no combate às próprias inferioridades, Lígia. De mais a mais, não se esqueça de nós. Somos seus amigos e estaremos à sua disposição em qualquer eventualidade. A nossa casa também é sua, e a porta permanecerá aberta sempre que precisar. Só lamentamos que precise partir, minha amiga. Sentiremos muito sua ausência, disse Sandra emocionada.
Lígia não conseguiu falar. Um nó apertava-lhe a garganta. Apenas os olhos, onde brilhavam 2 lágrimas, falavam da emoção e da gratidão que sentia naquele momento. Mas antes que se vá, vamos orar pela última vez, convidou o dono da casa. No impulso fraterno, eles se deram as mãos. Fechando os olhos, José concentrou-se por alguns segundos e iniciou uma prece singela. Senhor Jesus, como tantas vezes o fizemos no recesso de nosso lar, hoje nos dirigimos novamente a Ti. Neste momento, suplicamos Tuas bênçãos para nossa irmã Lígia. Ela parte hoje, Senhor, para uma nova vida. Na verdade, é a retomada de sua verdadeira vida na família, por onde a bondade e a sabedoria de nosso Pai a conduziu ao renascer e onde poderá, no início, encontrar dificuldades de adaptação. Por isso, Mestre amado, rogamos Teu socorro para nossa irmã, de forma que possa manter em níveis elevados seu desejo de mudança interior, sua boa disposição e seu otimismo. Ajuda, Senhor, a não esmorecer nunca, para que o desânimo não venha a espoliar suas mais caras esperanças. Fortalece-a na fé, para que a confiança na divina providência possa nortear-lhe o roteiro e fazê-la compreender os desígnios do Pai. Ensina-lhe humildade, Senhor, para aceitar com coragem e resignação os reveses que a vida lhe assinale e para enfrentar os obstáculos e as dificuldades com a consciência da própria responsabilidade perante as leis divinas. Desperta-lhe, Jesus amado, a compreensão para com os erros das outras pessoas, perdoando, aceitando e ajudando sempre os semelhantes. Sobretudo, Senhor, acende a flama do amor em seu íntimo, de modo que a fraternidade e a solidariedade sejam suas companheiras diletas no trato com nossos irmãos em humanidade, especialmente para com aqueles que de pronto não lhe possam reconhecer o esforço de mudança interior na conquista de uma vida mais digna e saudável. Que ela possa receber neste instante tuas dádivas de paz e luz que a acompanharão por onde for, como teu divino legado. Muito obrigado, Senhor. Após a oração que inundou a todos de grande bem-estar, os participantes da pequena reunião abraçaram-se, permutando sentimentos e ratificando a amizade. Eles não podiam ver, mas sentiu as maravilhosas bênçãos que fluíam do alto. Emocionados e reverentes, acompanhávamos do outro lado da vida a peça que, profundamente sincera, partindo de um coração leal e devotado, movimentava energias poderosas. Do tórax, da cabeça e das mãos de José saía um foco de luz direcionado para cima e que, retornando, envolvia Lígia totalmente. O ambiente se iluminou. Sobre o grupo logo desapareciam, assimilados pelo corpo dos encarnados, proporcionando-lhe inefável sensação de bem-estar, paz, confiança e alegria. Em seguida, Lígia arrumou sua bagagem e o casal amigo foi levá-la até a estação rodoviária, onde deveria tomar o ônibus para sua cidade natal. Enquanto aguardava o horário da partida, Lígia mostrava no semblante uma certa tristeza. Acreditem, jamais poderei lhes pagar tudo o que fizeram por mim. Despeço-me de vocês com o coração apertado, porque no fundo gostaria de permanecer aqui. Todavia, sinto que o dever me chama, exigindo a reparação de meus erros. Depois de tudo o que aprendi sobre a imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, responsabilidade e livre-arbítrio, entre outras coisas, não posso fugir ao cumprimento da parte que me cabe na vida. Na verdade, dele tenho me eximido há longo tempo. Enxugou os olhos e, tentando se controlar, contemplou os amigos com imensa ternura. Jamais esquecerei de vocês. Estes últimos meses foram os mais importantes da minha vida. Estarão sempre na minha memória. Sandra chorava abraçada à amiga. José, contendo a emoção, brincou. Ei, da maneira como fala, dá a impressão de que nunca mais nos veremos. Esta não é a última vez que estamos nos encontrando. Nada disso, garota. Quando você menos esperar, estaremos batendo à sua porta e pedindo abrigo. Lígia deu uma risada bem-humorada, ao mesmo tempo em que enxugava os olhos. Será um prazer imenso, vou ficar esperando. Quero que conheça meus pais e meu filho. E é lógico, nossa cidadezinha, que apesar de pobre, é rica de belezas naturais. Pode esperar. Assim que entrarmos em férias, iremos fazer-lhe uma visita e matar as saudades. Minha mãe faz um peixe assado que é uma delícia. Antes que José pudesse fazer qualquer comentário, o ônibus chegou e tiveram de se despedir. Pela janelinha, ele fez uma última recomendação. Lígia, não se esqueça de procurar o núcleo espírita, como me prometeu.
É muito importante que você continue a receber passes, não se esqueça. Não me esquecerei, fique tranquilo, até breve, Deus lhes pague por tudo. Logo as mãos que acenavam era só uma lembrança. Por muitas horas Lígia chorou, enquanto a condução rodava. Lá fora a escuridão era quase completa, amenizada apenas pelo brilho das estrelas. Passava das 2 horas da tarde quando ela desembarcou em sua cidadezinha. Pouca coisa havia mudado. Pegou a mala e tomou o rumo do lar paterno. Parou na calçada defronte da casa. Contemplou a velha moradia tão familiar. Estava tensa e preocupada. Toda a confiança que armazenara, a segurança que os amigos tentaram lhe transmitir, tudo fora por água abaixo. O coração batia forte e acelerado. As mãos estavam frias e úmidas. Apesar do calor, sentia-se pequena e frágil. Teve um impulso de dar meia volta e retornar para o conforto da casa de José e Sandra, mas se conteve, amparada por Alberto, que a sustentava nesse momento difícil. Ao sol quente da tarde, viu o vulto da mãe que estava varrendo o jardim. Ficou parada, imóvel, olhando fixamente para aquela imagem tão querida. Como se atraída pelo olhar de Lígia, a senhora levantou a cabeça e viu alguém parado do outro lado da rua. Reconheceu-o imediatamente. Abriu o portão e atravessou a rua. Ainda incapaz de acreditar naquilo que estava vendo, chegou mais perto, não conteve as lágrimas. Minha filha? Então é você mesma. Meus olhos não me enganaram, eu sabia que você ia voltar. Abraçaram-se em prantos. Lígia não conseguia falar, expressar o que aquele momento representava para ela. Passado o impacto do encontro, conseguiu afinal balbuciar, como tantas vezes o fizera quando criança. Mamãe, estou com medo. Compreendendo o estado da filha e tudo o que aquela pequena frase continha, Dona Luzia envolveu Lígia com os braços, afirmando: Não tema, minha filha, vamos para casa. Ela nunca deixou de ser a sua casa. Mas, papai, não se preocupe, tudo ficará bem. Atravessaram a rua e a mãe abriu a porta, feliz, colocando a filha à vontade. Minha filha, seu quarto sempre esteve à sua espera. Acomode suas coisas e volte para tomar um café. A pergunta lhe queimava os lábios. Mamãe, Júlio, seu filho está bem, Lígia. Agora está na escola. Você o verá na hora do jantar. Mais tarde, Dona Luzia estava na cozinha preparando a refeição quando Júlio chegou. Oi, vovó, o que está fazendo? O cheiro está muito bom. Com ar misterioso, a velha senhora respondeu. É segredo. O garoto, ao pegar água na geladeira, observou a avó, que cantarolava uma canção enquanto descascava batatas, e estranhou. A senhora está diferente, vovó, mais alegre, com ar feliz, está até cantando. Coisa que nunca vi fazer, aconteceu alguma coisa? Ela virou-se e disse com ar sério: Tenho uma surpresa para você, meu filho. Adoro surpresas, o que é? Sem dizer nada, Dona Luzia apontou para o corredor que levava aos quartos. Descubra por si mesmo. Júlio deixou o copo de água que estava tomando e dirigiu-se para o corredor. Entrou em seu quarto, tudo estava do mesmo jeito. Achou que era um presente que a avó tinha comprado para ele. Ela sabia que ele desejava uma bola nova de futebol. Nada encontrou, nenhum embrulho, nada. Nisso, ouviu um ruído que vinha do outro quarto. Então era isso, uma visita. A porta estava entreaberta e ele espichou os olhos para dentro. Uma mulher estava inclinada sobre a cama, ocupada em tirar as roupas da mala para colocá-las no armário, e bateu discretamente. Com licença, posso entrar? A mulher se virou assustada e ele pôde vê-la. Estarrecida, ele a reconheceu. Era sua mãe. Lígia contemplou aquele rapazinho à sua frente sem saber o que fazer, que atitude tomar. Por sua vez, Júlia olhava fixamente a mãe, incapaz de acreditar que ela tivesse voltado. Naquela hora, em que o silêncio se tornara opressivo, Lígia lembrou-se das palavras de José. O amigo dissera que ela deveria dizer a verdade sempre, enfrentando as consequências de seus atos. Então, com humildade, dirigiu-se ao filho. Júlio, meu filho, muito tenho errado e me arrependo sinceramente de tudo o que fiz, do sofrimento que causei a você e aos meus pais. Eu era muito jovem. Tinha a mente cheia de sonhos e pouco juízo. Se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente, mas isso é impossível. Engolindo as lágrimas, com muito amor, suplicou: Júlio, meu filho, você poderá me perdoar algum dia? O garoto ouvia com o coração apertado. A princípio, teve vontade de mandá-la embora, dizendo que não precisava mais dela. Sua mágoa, por tantos anos represada, ameaçava arrebentar em soluços.
Contudo, intuitivamente lembrava-se da reunião, e sua alma generosa falou mais alto, correu para Lígia, dizendo: quanto tenho esperado por este momento, mamãe. Nesse instante, Júlia teve a certeza de que aquela cena já ocorrera, que já tinha ouvido aquelas mesmas palavras. Na espiritualidade, envolvendo-os num grande abraço, Alberto ergueu os olhos para o alto, agradecendo em lágrimas as bênçãos daquela hora. Senhor Jesus, a vitória deste momento pertence a Ti, que nos tem amparado a todo instante. Aqui estão reunidos Lígia e seu filho para uma nova vida. Se ainda posso te pedir algo, suplicaria a dádiva de poder dedicar-me a eles, ajudando-os a transpor as dificuldades e os obstáculos naturais do caminho. Sandoval também merece o nosso carinho, Senhor, por isso, rogo-te que permitas que eu me aproxime dele para sanarmos antigos desajustes. Que teu amor nos envolva a todos, facultando-nos novas oportunidades de servir em teu nome. Muito obrigado.